Cumprimento a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero passar bem rapidinho, né, sobre o Apocalipse, a segunda carta à igreja de Esmirna. Esmirna significa perfume. E diz assim: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, que é Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras e a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E blasfêmias do que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das contas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, nós temos que cuidar. Aquele que foi fiel até a morte, Deus vai dar-nos a coroa da vida, que significa a nossa salvação. Segunda carta à igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E blasfêmias dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Irmão, nós temos que cuidar muito o dia de hoje. Nós temos que cuidar muito. Aqui o Senhor, essas 7 cartas do Apocalipse, ela pode representar as 7 igrejas dos últimos tempos. Eu creio que nós estamos agora na igreja do final dos tempos. Na igreja de Laodiceia. A igreja, por último, nós passamos pela Filadélfia. Nós estamos agora saindo da Filadélfia para Laodiceia, irmão. Tome cuidado, é a passagem. Nós já estamos quase no final dos tempos. Jesus está voltando, você pode crer, irmão. O que nós estamos vendo aí de desgraça, Jesus está voltando. A minoridade e morrendo, atirando, assaltando, matando. E como já morreu, está morrendo menores, irmão. Esse é o final dos tempos. Ninguém respeita mais irmão, ninguém respeita mais ninguém. Nem dentro das igrejas não há mais respeito com os seus pastores. E você vê aqui, então, eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação. Irmãos, hoje nós somos tentados. Dentro da nossa igreja, muitas vezes nós pensamos agora, a igreja agora vai. Agora está aí caminhando. A igreja agora está enchendo. Daqui a pouco começa uma tribulação dentro da igreja, irmão. Nós paramos e oramos e pedimos: Senhor, o que está acontecendo? Aqueles irmãos que encheram a igreja, eles mesmos estão criando confusão e estão tirando aqueles irmãos da igreja. Eu sei as tuas obras. Tu evangeliza, eu sei as tuas obras, tu traz alma para a igreja. Eu conheço a tua tribulação, tu é atribulado, és pobre, a tua pobreza. Há blasfêmias dos que dizem ser judeu e não são. Eu sou crente, eu sirvo a Deus. Mas, irmãos, está enganado. Muitas vezes nós pensamos que estamos servindo a Deus. Muitas vezes nós trazemos irmãos, temos culto de adoração a Deus. Trouxemos um pregador abençoado, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver depois a vida dele, irmão. Não é nada daquilo. De repente entra na nossa igreja. Nós vamos ver as obras deles é má. E dentro da nossa igreja está pregando, falando em línguas estranhas, né? Pulando, saltando de alegria. E lá fora a vida dele é uma desgraça. A vida dele é uma tristeza. Eu sei as tuas obras, tua tribulação e pobreza, mas tu é rico. Está vendo, irmãos? Muitas vezes aqui diz assim, que tu é rico. Mas tu é rico, tu não tens amor à obra. Por quê? O amor dele está no dinheiro. Ele está apegado ao dinheiro. Ele não dá o dízimo para a igreja. Ele não dá oferta. Ele é capaz de comprar o pastor. Ele vai parar dizendo assim no nosso meio: ele é um obreiro, ele quer ser diácono. Daqui a pouco ele quer pagar o pastor para ele ser pastor, para ele ser um presbítero, ser um evangelista. Ele quer pagar, quer comprar a sua bênção, a sua unção, a consagração ele quer comprar. E tem muitos que vendem, irmão. Lá na nossa igreja ninguém vende não, irmão. Lá não tem esse negócio não, tá? Então o diabo lançará algum de vós na prisão para que seja tentado. Tereis uma tribulação. Fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ser fiel, irmão. Não se vende não, pastores. Não se vende aí porque dinheiro, não. Porque ele me deu um dízimo forte, ele vai sentar lá na primeira cadeira. Ele deu um dízimo bom, ele vai sentar lá na frente. Ele vai dar um dízimo bom, vou consagrar ele a pastor e vai pregar.
Conheço um monte isso aí, irmão. Isso é um engano da vida, irmão. Isso é um engano. Isso é um engano. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim, Deus vai abençoar. Aqui na terceira carta, a igreja de Pérgamo significa elevação, altura, né? A igreja influenciada pelo mundanismo. Você vê que o mundo está entrando dentro da igreja, o mundanismo está entrando dentro da igreja. Ontem era pecado, hoje não é mais, irmão. Não tem problema não. Um vinhozinho não faz mal, uma cerveja não faz mal não, pastor. O que é isso? Não tem problema não. Amanhã está lá dançando, amanhã está num baile. Amanhã está lá na Oktoberfest dançando, porque um pouquinho de vinho não faz mal. Ele tomou um pouquinho de vinho e foi influenciado pelo mundanismo. Ele perdeu a sua consciência e começou a tomar. Um pouquinho de vinho não faz mal, só leveda toda a massa, né? Diz o apóstolo Paulo. Diz assim, eu sei as tuas obras, onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras, irmão. Tem uma obra maravilhosa, tem uma obra bonita, mas nega o nome de Jesus. Prega o evangelho, mas ele nega o nome de Jesus. Ele não quer saber, ele está pregando pelo dinheiro, irmão. Ele está pregando pelo dinheiro. O mundanismo entrou dentro da igreja. Estão leiloando o nome de Jesus. Está assim. Por que aquela igreja foi influenciada pelo mundanismo? Pelo dinheiro. O cara tem dinheiro, vai lá, senta, entra lá. Beleza, aquele não tem dinheiro, senta aqui na frente. O coitado, que não pode dar os dízimos, senta lá atrás. E por isso está entrando o mundanismo na igreja, irmão, através do dinheiro. Quem sabe até a necessidade da igreja, porque os que estão ali não dão seus dízimos. Aí tem igreja ainda por fora influenciando, dizendo, não se dá dízimo para a igreja, o pastor que vai trabalhar, anda aí com o carrão bonito e você dando dinheiro para ele. Não é assim não, irmão. Tudo tem um custo, eu já falei aqui, tudo tem o seu preço, tá? Nós temos que pagar a luz, se não pagar a energia, é cortada. Se não pagar a água, é cortado. Tudo tem o seu preço. Nós temos que pagar tudo hoje em dia. Tudo é pago. Eu sei as tuas obras, onde habitas e onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome. Não negas a fé. Ele anda enfesado, anda cheio de fé. Mas as obras dele é má. Ele vai para a igreja, vai lá, ora, canta, dá os dízimos. Mas ele é má, ele nega as obras de Jesus, ele não quer fazer a obra. Dentro de toda a igreja tem esse tipo de gente, irmão. Pode ver, todo lugar tem obreiro. Obreiro, você vai para todo lugar. Não posso, pastor, não posso, porque eu tenho um trabalho para fazer. Eu não posso vir tratado porque eu estou cansado, eu não posso. Mas ele vai lá para outra igreja. Ou ele vai lá para uma festa na casa da família, lá não tem bebida, tem cerveja. Você está vendo? Nega, eu sei as tuas obras, onde habitas, que és onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome. Não negaste a minha fé. Está cheio de fé, irmão. Ele tem fé, mas ele nega a obra de Deus. Ele não quer fazer mais a obra de Deus. Ele nega, ele vai para a igreja quando ele quer. Ele está negando a obra de Deus. Você viu? Ele está influenciado pelo mundanismo. Quem sabe até o dinheiro tirou ele da presença de Deus. Mas não é por causa do dinheiro que nós vamos ser da presença de Deus, tá? O que tem dinheiro demais está comprando a sua fé, a sua bênção. Está comprando até, quem sabe, o seu cargo na igreja. Mas quem não tem, também não vem porque não tem dinheiro. Não é assim, irmão. Não é assim. Não é pelo dinheiro. Quando você não tem dinheiro, é que você tem que ir para a igreja. Quando você está doente, você tem que ir para a igreja. Para Deus abençoar você. É na igreja que nós somos abençoados. O povo de antigamente estava abençoado porque estava todo dia na igreja. Hoje vou na igreja, obreiros, falta, o pastor não sabe por que ele faltou. Uma desobediência total. Quer que Deus abençoe ainda, tá? Aí o pastor vai na casa dele, faz oração, mas ele não vem mais na igreja. Vem quando quer, vai quando quer. Quando ele cuida de uma congregação, ele exige dos seus obreiros que não pode faltar. Ele fica irado, fica bravo, repreende e até coloca no banco. Mas quando ele tem o seu pastor dirigente, o pastor presidente, lhe pede algo, aí ele nega também. Aí ele começa a ver, quando eu estava ontem sob a direção do meu pastor, eu neguei. Agora hoje eu estou cuidando de uma congregação, tem obreiros sob minha direção. E agora eu estou vendo como é ruim os obreiros desobedientes, que não obedecem a Deus. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria.
e que se prostituíssem. Irmãos, nós temos que cuidar muito, irmão. As falsas doutrinas que tem por aí, irmãos. Muitas pessoas que estão abrindo igreja são rebeldes. Eles se rebelaram contra aquela igreja, se rebelaram contra aquele pastor. E a palavra de Deus é assim. Cuidado, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Irmãos, nada de... Aqui diz assim, ó, mais uma poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quantas pessoas que serviam a Deus, quantas pessoas que estavam na igreja pregando o evangelho, ou estão lá fora, irmão, pregando outra doutrina, a doutrina que não se dá dízimo, a doutrina que não precisa de oferta. Meu Deus, qual é a igreja, irmãos, que não precisa de oferta? Qual é a igreja que vive sem os dízimos? Nós não temos. Ninguém é obrigado a nada, mas o Espírito Santo toca no coração de cada um para que seja consciente e Deus venha abençoar cada um abundantemente. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. Nós temos que fazer aquilo que Deus nós agrada a Deus, não agradar o homem, né? Então eu quero pregar aqui sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. A igreja fiel, a porta aberta. Foi o tempo que nós temos passando agora, mano. Eu creio que nós temos na igreja de Filadélfia, o amor fraterno, o amor fraternal. E diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Essa é a igreja verdadeira, irmão. A igreja que prega a palavra de Deus. A igreja que Deus conhece as nossas obras. Deus sabe que nós temos ali, não temos lucro nenhum. Nós não vivemos o ministério. Eu, principalmente, eu sou aposentado e eu não preciso de dinheiro da igreja. Já pouco sobra muitas vezes. É todo mês, meus irmãos, resgatado, contadinho, para pagar todas as nossas necessidades, as necessidades da igreja. Nós não podemos ficar ali agora dizendo que nós comprar avião, comprar apartamento, não dá, irmão. Nós mal temos para pagar a nossa despesa do mês. Por quê? Porque nós não exploramos os irmãos. Nós não exploramos. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é o Espírito Santo que toca no coração de cada um para dar seu dízimo, a sua oferta. Eu sei as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta. Porque Deus me escolheu para dirigir uma igreja? Porque muitos pastores Deus escolheu para dirigir uma igreja? Porque Deus sabia das nossas obras. Deus lá no ventre da mãe já sabia que nós éramos escolhidos para fazer essa obra de Deus. Antes de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, o diabo não fecha. Não adianta, pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode colocar o meu nome na boca do sapo, porque nada vai acontecer. Por quê? Porque é Deus que diz: eu sei as tuas obras. Para isso, diante de ti, eu pus uma porta aberta, para que possamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Deus tem os seus escolhidos, aquele que foi escolhido de Deus para abrir uma porta, aqueles ali vão permanecer até o fim. É claro que tem muitos lá na frente depois, eles se corrompem, né? Tem muitos aí depois, quando cresce demais, esquece o primeiro amor, esquece que Deus foi que abriu aquela porta. O diabo não abre porta, quem abre porta é Deus. Mas aquele que está preparado, foi chamado, aquele escolhido para fazer a obra de Deus, temos que cuidar. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus não são, aqueles que mentem, os mentirosos, que vão para a igreja: não, eu sou crente. Como tem, irmão? Eu sou crente, eu quero servir a Deus, eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui, pastor, para somar, eu não vim aqui para dividir. Quando chega certo um tempo, ele começa a achar o defeito nos irmãos, ele começa a empurrar os irmãos para trás, ele começa a criar confusão no meio da igreja.
Temos que cuidar, temos que vigiar, irmão, para que nós não venhamos sofrer a consequência dentro da igreja. Para isso, Deus cobra dos seus dirigentes, Deus cobra do presidente da igreja, dirigente da igreja, que coloque ordem na casa, que participe também dos cultos, para que não venha alguém lá dentro querer corromper toda a igreja. Porque muitas igrejas estão fechando? Porque os pastores simplesmente largam a igreja e saem por aí, vão viajar, vão pregar em outras igrejas. Não, tem que cuidar daquela que Deus te colocou ali. Deus colocou dentro daquela igreja é para ficar ali. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Quando alguém investir contra mim, eu tenho certeza, se eu sou fiel com Deus, Deus vai me proteger da cilada de Satanás, Deus vai me proteger dos perigos, Deus vai me proteger dos acidentes, Deus vai me proteger das enfermidades, porque Deus está sabendo que Ele me escolheu e Ele colocou ali. Nem todos que Deus escolheu vai permanecer. Judas foi escolhido por Jesus Cristo e traiu Jesus e foi excluído. Então, mas Deus colocou ali para ver que no meio de nós também vai ter muitos Judas nos traindo. Vai ter muitos Judas. Enquanto estavam lá no pecado, quando estavam lá fora, vieram para: pastor, me ajuda, por favor, estou todo quebrado. E aí, quando ele está lá em cima amanhã, quando ele diz assim: agora não preciso mais do pastor, ele cria asas e voa, e vai embora, ainda falando mal daquela igreja e falando mal daquele pastor. E nós ajudamos, nós estamos ali para ajudar. Agora o problema é de cada um, né? Veio para a igreja todo quebrado, todo arrebentado. Amanhã, quando ele está por cima, ele não quer mais saber de ajudar o pastor, ele já quer mandar no pastor também, né? Como guardaste a minha palavra da paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, quando fores tentado, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então ninguém está livre desta terra de ser tentado, ninguém está livre desta terra da doença, ninguém está livre das perseguições, ninguém. Mas se você anda na presença de Deus, na hora do problema, Deus vai te dar libertação. Na hora do problema, Deus vai estar contigo, Deus enviará o seu anjo e vai nos proteger, né? Como guardaste a minha palavra da paciência, também eu te guardarei, disse o Senhor. Que palavra bonita. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, irmão, protege, continua na presença de Deus. Aquilo que Deus deu para você, guarda no seu coração. Tudo que Deus deu para você, não deixe ninguém tomar a tua coroa. Quem sabe por causa de uma má palavra, né? Uma má revelação, uma palavra colocada, né? Então diz, aí nesse dia eu estava conversando com a irmã, ela disse: pastor, eu estava na igreja há 3 anos, e de repente um profeta da igreja vai lá e diz: irmã, eu vejo na tua vida um problema sério, uma doença muito forte, que você vai sair desta igreja. A mulher disse para mim: pastor, eu não fui mais para a igreja mesmo. Quando cheguei em casa eu caí e eu não consegui mais voltar para a presença do Senhor. E eu fiquei desviada. E nesse desvio da presença de Deus, eu fiquei doente. Eu ganhei um derrame. E estou até hoje acamada e doente. E eu quero voltar para a presença do Senhor. Estou indo de arrasto. E está difícil de eu agora ser curada. Porque aquela palavra de maldição que o profeta lançou contra mim, aquilo atingiu o meu coração. Eu não estava preparada para ouvir aquela palavra. Talvez se ele falasse de outra forma, chamasse na frente: vem cá, irmão, quero orar por você, né? Porque tem muita diversidade, um problema contra você. Mas ele disse que ela ia ficar no fundo de uma cama e que jamais ela ia voltar para aquela igreja. Quando o pastor foi lá para ajudar aquela irmã, aquela senhora que ouviu aquela profetada, que aquilo não é profecia, aquilo é profetada, foi lá para regularizar as coisas. Ela disse: não dá mais, não tem mais volta. Não, mas senhora, isso foi o profeta falou na carne, ele estava na carne quando ele falou aquilo. Irmão, cuidado a entregar uma revelação para uma pessoa, principalmente os novos na fé. Entrega de uma forma que não machuque a pessoa, né? Então tem tanta forma de você falar: irmão, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração para você, e você vai ser curada dessa enfermidade. Você está triste, aborrecida, você tem um problema no seu coração, nós vamos orar e Deus vai te abençoar. Aquela pessoa sai dali leve, abençoada no nome de Jesus. Mas não faça esse tipo de revelação, de profecia, desse jeito. Aí quando o pastor que foi lá para arrumar
a coisa que ele tinha estragado, ele disse: agora não dá mais, agora estou doente e eu não posso mais voltar para a igreja. Essa pessoa se desviou, essa pessoa ganhou um derrame mesmo. Por quê, irmão? Palavra de maldição. O pastor disse: não volta, irmão, isso estava na carne, quando ele falou não foi de Deus. Ó, tá vendo? O próprio pastor foi lá e disse que não era de Deus, mas já era tarde demais, já tinha matado aquela alma até hoje ainda não se recupera daquela maldição que foi jogada. Então cuidado com o que você falar, cuidado com o que você vai dizer para uma pessoa, para que você não venha amaldiçoar, né? Uma palavra mal colocada, irmão. Nós temos que saber com quem nós estamos falando, né? Então diz aqui: ao quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Deus vai dar um novo nome a cada um. Esse nome aqui não vai valer mais nada, mas é o Senhor que vai dar o teu nome eterno, um nome para sempre, para você participar da glória de Deus, do coral de Deus, do coral divino, né? Então faça a vontade de Deus. E aqui na 7ª carta do Apocalipse, a Laodiceia é uma igreja morta, né? Laodiceia é o julgamento, viu? É o julgamento. Laodiceia significa o direito do povo, o julgamento. Passamos pela Filadélfia, agora nós vamos entrar na Laodiceia, que é o final dos tempos, irmão. Isso aqui eu creio que representa os últimos tempos. Nós temos no final dos tempos, irmão. Nós estamos vendo coisas aí que desagradável, é de chorar, família inteira sendo destruída. Eles entram em uma casa e matam toda a tua família. Vamos orar, vamos permanecer na presença de Deus, para que não venha isso acontecer na tua casa. É por isso que estamos aqui orando, pedindo para Deus: Deus, proteja essa família, Senhor, proteja. No versículo 15 diz assim, né? Mas vamos ver com o 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, não és frio nem és quente, tomara que foras frio ou quente e não morno, né? Porque se és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da tua boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho. Nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, és um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com o colírio para que veja, irmão. Não deixa, irmão. Aquele que passou para a igreja, aquele que foi abençoado, aquele que está aprovado por Deus, continue na presença de Deus. Não saia, não vai para a Laodiceia, não vai para o mundo, atrás de igrejas melhores, onde você fica à vontade. Não, eu vou lá na Laodiceia, porque na Laodiceia eu posso viver à vontade, lá eu posso fazer aquilo que eu posso, lá eu tenho liberdade de expressão, lá eu posso vestir a roupa que eu quero, lá não tem problema. Essa igreja anterior, ela exige tudo, eu tenho que andar, ser fielzinho, eu tenho que ser justo, mas é assim que Deus quer, irmão. A igreja morta, a igreja da Laodiceia, você ontem era um crente avivado, né? Você agora está um crente morno, você está morno, você não serve para mais nada. Antes fosse frio, que tinha chance de aquecer, mas você hoje é morta, você é morno, você está morta. O morno é morta. Você já pensou tomar uma cerveja morna? Não vai. Um café morno, quase frio? Não vai. Tem que ser quente, irmão. Você era um crente avivado, você era um crente reservado por Deus, você era um crente especial, e hoje você está aí: não vou mais lá, porque lá o pastor exige muito, lá eu tenho que usar saia, lá eu sou obrigado. Você não é obrigado a nada, irmão. É o Espírito Santo que vai mudar você. Você ficar lá 3, 4, 5 anos até a vinda de Jesus, usando a tua calça comprida, usando o teu brinco, não tem problema, tá? Porque é o Espírito Santo que vai mudar você. Não é o pastor, não é o teu esposo, não é o obreiro, não é ninguém. Não saia da igreja por causa disso. Não saia da igreja. Não, fica onde você está. Se o Senhor colocou você ali, é porque é para você ficar ali. Deus não vai colocar você dentro da igreja em vão. Deus não vai trazer você lá do mundo em vão, porque Deus tem algo especial para você. Não vai atrás de conversa fiada, não vai atrás de conversas que fiquem enganando você, fazendo a sua cabeça, te ludibriando, irmão. Não é assim, não. Venha, fica onde você está. Aqui a Bíblia é bem claro, né? Na igreja de Laodiceia, você estava dentro de uma igreja da Filadélfia, a igreja do amor, a igreja da paz. Você vai para outra porque lá é liberado.
legal, lá eu posso tudo, lá eu posso fazer o que eu quero, lá ninguém exige nada, e vou para a igreja quando eu posso. Não é assim não, irmão. A Bíblia diz que nós temos que se congregar, e diz aqui: aconselho de mim, compre ouro provado, irmão, provado por Deus, provado no fogo, passa pelo fogo do Espírito Santo de Deus, passa pelo fogo da justiça, para que Deus possa dizer assim: esse é meu filho, esse me obedece, esse obedece os meus mandamentos. Nós temos aqui para pregar a verdade, não é mentira não, irmão. Se não fosse para pregar mentira, nós não vim aqui. Eu não preciso estar aqui, tá? Mentindo para ninguém, né? Como eu já falei, eu não vivo do dinheiro do Evangelho. Eu vivo do Evangelho, eu vivo da fé do Evangelho, eu vivo para pregar as boas novas. Por isso estou aqui. Foi escolhido por Deus. Deus escolhe, Deus chama os seus para que faça a obra de Deus, mas faça com amor, faça com fidelidade. Não traia o teu pastor, não traia lá os teus amigos, teus irmãos, teus obreiros. Ganhe a tua família para Jesus. Seja um bom exemplo para que você possa ser um crente avivado, um crente quente, né, na fé. Eu sei as tuas obras, não és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, mas não morno, irmão. Pô, estava um crente avivado, pulava, saltava. Hoje está lá no último assento, lá no último banco, sentadinho, murcho, porque o pastor repreendeu, porque o pastor lhe exortou. É para teu bem, irmão. Não fique triste quando o pastor te chama a atenção, não. Eu ficava feliz. Então, quando eu não gosto que o pastor me repreenda, então eu faço tudo certinho com a palavra de Deus, que o pastor não vai te repreender, não. É a mesma coisa na empresa, o patrão também não vai te colocar suspenso se você trabalhar direitinho, não. Você vai ser promovido. Quando você na empresa, você trabalha direito, faz a vontade do teu patrão, você é promovido. Amém, irmãos? Então faça a vontade de Deus, seja um crente avivado, não fica aí pregando o evangelho da mentira, não fica aí para os pontos de ônibus, para os terminais, dizendo para o povo o falso evangelho, dizendo que não precisa dar dízimo, que não precisa mais fazer a Santa Ceia, que não precisa mais batizar. Isso foi no tempo dos apóstolos. A mentira tá rodando aí por aí, e o pessoal está crendo naquela igreja lá de fora, aquela igreja de Laodiceia, né? Que está pregando a mentira, que não quer mais que você está lá dentro da Filadélfia, lá naquela igreja do amor, lá onde o teu pastor te ama, lá onde os teus irmãos te amam, e você sai porque lá fora é melhor, porque lá fora você não tem aquela tanta exigência, irmão. A porta de Deus é apertada, a porta do céu é estreita, irmão, a porta da salvação é apertadinha, é como um cone, ela vai fechando, irmão. Fica nessa ali que é melhor para ti. Amém? Jerusalém, Jerusalém, tu és de cor.